Donald Trump diz que Estados Unidos vão assumir controle da faixa de Gaza. E você vai ver ainda. Republicano retira Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU e corta financiamento à Agência de Palestinos Refugiados. E ainda, os impactos do calor extremo, rios secos e populações isoladas na região norte do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. A enxurrada de decretos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prosseguiu nesta terça-feira, com a decisão do republicano de retirar o país de várias agências das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira um decreto para retirar seu país de várias agências da ONU. No texto, o republicano também pede uma revisão do financiamento americano para a organização multilateral. Especificamente, o decreto tira Washington do Conselho de Direitos Humanos da ONU, órgão do qual não é Estado-membro, mas sim observador. O decreto ainda prolonga a suspensão de todo o financiamento americano à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Os Estados Unidos, juntamente com vários outros países, suspenderam a contribuição financeira após Israel fazer acusações em janeiro de 2024 de que alguns funcionários da organização participaram dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. De acordo com o assessor de Trump, Will Scharf, ao apresentar o documento ao presidente para sua assinatura, o decreto desta terça também pretende revisar o envolvimento americano na Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que também teria demonstrado um viés anti-americano. Logo após retornar à Casa Branca em 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva destinada a retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, organismo que no passado havia criticado duramente por sua gestão da pandemia de Covid-19. E nesta terça-feira, Trump disse ainda que os Estados Unidos vão assumir o controle de Gaza, devastada pela guerra. O republicano fez a afirmação ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O presidente americano Donald Trump recebeu nesta terça-feira na Casa Branca o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em uma entrevista coletiva ao lado do premier, Trump afirmou que os Estados Unidos vão assumir o controle de Gaza. Os Estados Unidos tomarão o controle da faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho nela. Nós a possuiremos e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local, nivelar o local e nos livrar dos prédios destruídos, criar um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias para as pessoas da área. Trump prevê um controle a longo prazo da faixa de Gaza por parte dos Estados Unidos. O republicano também se comprometeu a visitar Gaza. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o plano de Trump para Gaza pode mudar a história. Netanyahu afirmou também que o acordo para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel vai acontecer. Acho que a paz entre Israel e a Arábia Saudita não é apenas viável. Acho que vai acontecer. Acho que se tivéssemos mais meio ano em seu primeiro mandato, isso já teria acontecido. Netanyahu descreveu o presidente americano como o melhor amigo que Israel já teve. Um funcionário do alto escalão do Hamas condenou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que os palestinos adorariam sair de Gaza se tivessem a oportunidade, qualificando as declarações como uma receita para criar caos no Oriente Médio. E o presidente Lula criticou o plano dos Estados Unidos de assumir o território. Ele defendeu a criação de um Estado palestino e disse que quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver?
Qual o país deles? Ora, então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável, para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo. Além do Brasil, pela fala do presidente Lula, a proposta de Trump foi repudiada por países do Oriente Médio, europeus e também por órgãos multilaterais, como as Nações Unidas. Em comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Christophe Lemon, disse que o deslocamento forçado dos palestinos de Gaza constituiria uma grave violação do direito internacional, um ataque às legítimas aspirações dos palestinos. Outros países, como Alemanha, Espanha, Turquia e Jordânia, também repudiaram a fala do presidente dos Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto e outros relacionados ao Donald Trump, vamos conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais e analista de política internacional, Vladimir Feijó. Professor, bom dia para você. Ei, Tabata, bom dia, uma satisfação estar contigo aqui no Jornal da IT. Obrigada, professor. Como que você analisa essa fala de Trump, professor? O que está por trás desse interesse em controlar a faixa de Gaza? Ele diz, como a gente viu na reportagem anterior, que pretende reconstruir o território que foi devastado, né? Tem muitos prédios destruídos, o território ele realmente está completamente devastado por conta da guerra entre Israel e Hamas. O que explica esse interesse do presidente americano? São múltiplas dimensões, Tabata, desde a política interna de financiadores da campanha dele, que obtiveram de Trump a promessa de reconhecer o Estado de Israel expandido sobre o território de Israel, interesses econômicos por recursos minerais, em especial petróleo e gás na faixa litorânea, mas também a possibilidade de empresas americanas participarem do processo de reconstrução de Gaza. Além, óbvio, do interesse geopolítico, o Trump reafirmando um aliado geopolítico estratégico que Israel é e, quem sabe, desenvolver um plano de transporte internacional alternativo à dependência do Canal de Suez, exatamente ligando a Arábia Saudita até Israel, naquela região de Gaza, quem sabe até por um canal marítimo a ser construído, ligando dois corpos de água ali no Mediterrâneo e no Oceano Índico. Professor, essa proposta, ela viola a lei internacional? O fato dele ter retirado os Estados Unidos da Agência de Direitos Humanos da ONU era premeditado? De alguma forma, sim, porque ele fez a mesma coisa quando foi presidente na gestão anterior e agora só reforça a impressão geral de que a autodeterminação do povo palestino é ignorado pela gestão americana, que há muito tempo vem dizendo da criação de dois estados, mas submetendo a criação do Estado da Palestina ao veto de Israel. E a atual gestão israelense, atual é maneira de dizer, porque o Benjamin Netanyahu está no controle junto de outros há mais de 16 anos, nega qualquer possibilidade de tal. Do lado palestino, muito se luta pelo direito de retorno às suas cidades, de onde teriam sido expulsos na década de 60, com todas as guerras que aconteceram ali, e os palestinos ficam nessa de possível limpeza étnica, sendo expulsos até desse grande campo de refugiado que era Gaza, já que a maior parte da população não era oriunda dali e de outras regiões, podendo inclusive agora ter que se ver no futuro próximo expulsos dali para a Jordânia e o Egito. O Egito, por enquanto, já afirmou que não vai aceitar isso. Guardamos a posição da Jordânia, mas é um caso realmente de pressão internacional para ver se impede essa limpeza étnica a acontecer. Com certeza, muito preocupante, né? Agora, professor, com relação à guerra entre Israel e Hamas, eles estão, neste momento, sob um acordo, né, de cessar-fogo. Muitos palestinos, inclusive, voltaram à região, né? E aí, pelas cenas, até são chocantes, porque eles aí, no meio dos escombros, e muitos corpos ainda debaixo dos escombros, então, é uma situação muito crítica na região.
Com essa fala de Trump, essa ideia de controlar o território palestino, né, a faixa de Gaza, isso pode ter consequências significativas para esse acordo de cessar-fogo? Esse acordo, ele pode ser anulado diante dessa fala? De alguma forma, sim, Tabata, porque a terceira fase desse acordo de cessar-fogo envolve uma discussão sobre a reconstrução de Gaza e a administração dela pelos palestinos. E o Trump agora dá indício que a reconstrução é necessária, e isso é inegável, as condições são desumanas, sem quaisquer condições de vida viável, instalações de água, hospitais, escolas e residências, tudo muito danificado, sem contar a quantidade de bombas ali não explodidas, que é um perigo ambiental, mas também humano. A reconstrução é necessária. Mas a fala do Trump parece implicar que os palestinos não terão direito à escolha. Quando ele fala a construção para o povo ali daquela região, ele deixa no vácuo se os palestinos seriam quem ocupariam essa área. Até porque em fala seguinte ele fala que os palestinos iriam para outro lugar. Portanto, ele dá a impressão de que Gaza será reassentada apenas por judeus, a ser definido pelo Estado de Israel, apenas com apoio americano, talvez, quem sabe, até de cidadãos americanos, que muitos migram para criar nova vida em Israel, poderiam ser os potenciais ocupantes dessa área também. Agora, professor, desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, o mundo tem assistido, né, de certa forma, chocados, sem muito o que dizer, assim, se sentindo até impotentes, muitos líderes mundiais, né, entidades globais, com relação a acordos que ele tem anulado, né, a saída da ONU. Enfim, e aí, diante dessa fala que tem sido repudiada, como eu disse, por vários países, inclusive aqui do Brasil, o que pode parar, professor, diante dessa ideia, né, que foi rechaçada, o que pode parar essas ideias, essas propostas de Donald Trump? Porque a gente tem visto um posicionamento muito duro, muito radical dele em comparação ao primeiro mandato. Exato, Tabata. São só 17 dias de mandato, muitos decretos, muitas posições polêmicas, talvez até intencional, como sendo uma doutrina, uma perspectiva de choque. Jogar muita informação, jogar informação polêmica, até para os demais não terem muito como reagir, já que são muitas as posições que teriam que tomar posição e todas elas de alguma forma interconectadas. É difícil imaginar o Trump sendo travado, afinal, ele é líder de uma superpotência. Muitos países que têm poder estão em instabilidade política, eu digo isso no cenário europeu. A Rússia está num conflito internacional, parece interminável também, e, portanto, ocupada com os seus temas. A China, que seria a outra capaz, de alguma forma, contrabalancear, adota uma diplomacia que diz que não quer ser potência global, não quer impor nada e que, portanto, apenas reagiria quando o seu interesse direto estaria vinculado. A circunstância do Trump agir de forma excessiva para obter ganhos, parece que tem obtido muito resultado e, portanto, nessa situação da Palestina, parece que caminha no mesmo sentido. Eu vou dar um exemplo, Tabata. Ele falava logo nos dias de retomar o Panamá e obteve essa semana do presidente panamenho uma prioridade das embarcações americanas circularem por aquele canal, que cada vez tem menos capacidade de pessoas, de navios, circularem por lá. Quando ele fala agora de reconstrução, ele põe a fogueira, né? Os americanos estão diante e deverão os demais países correr atrás para apresentar as alternativas. Mas quando ele corta verbas da agência internacional para apoio daquela região, até outros países ficam sem essa possibilidade de ação histórica, que era, mediante cooperação internacional, ajudar essa organização, dar o amparo. E os demais países dificilmente atuariam isoladamente em Gaza. Preocupante, professor. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela sua análise, pela entrevista, professor. Foi um prazer. Seja bem-vindo de volta aos trabalhos, né? Você que estava aí de férias. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Contem comigo sempre. Abraço. Um ótimo dia. E veja a seguir os impactos do calor extremo, rios secos e
a região norte sendo devastada pelo clima no país. E agora na sua tela, imagens da cidade de Goiânia, 27 graus. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta, 11 horas e 47 minutos agora. O governo federal vai pagar mais de 30 bilhões de reais de abono a quase 26 milhões de trabalhadores. Os brasileiros nascidos em janeiro já podem consultar se têm direito ao PIS/PASEP. O pagamento de até um salário mínimo começa no dia 17 de fevereiro e segue até agosto, de acordo com um calendário. No geral, tem direito ao abono pessoas que trabalharam durante pelo menos 30 dias de 2023 e receberam até 2 salários mínimos por mês. E no ano passado, 6 milhões de brasileiros viveram 5 meses sob calor extremo. O impacto maior foi na região norte do país. O calor atingiu todo o país no ano passado. De acordo com dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, todas as cidades brasileiras enfrentaram ao menos um dia com temperaturas máximas extremas. Mas, em mais de 100 cidades brasileiras, cerca de 150 dias foram sob calor extremo. Isso significa temperaturas que muitas vezes ultrapassaram os 40 graus. O total de dias quentes no ano de 2024 superaram os valores mais altos vistos na série histórica, o que configura um extremo de calor. Para o mês de novembro, a temperatura em Belém, capital do Pará, é considerada extrema quando é maior que 33,9 graus. Neste mês, a cidade registrou temperaturas que superaram essa máxima e chegaram a 37,1 graus. O levantamento considerou informações de 5.571 municípios brasileiros. Pouco mais de 100 ficaram de fora, o que inclui as capitais João Pessoa e Recife, já que a resolução pelo satélite não conseguiu alcançar algumas cidades na faixa litorânea. As altas temperaturas em 2024 contribuíram para o cenário da pior seca da história do Brasil, mas foi mais grave no norte, deixando rios secos e populações isoladas sem acesso a serviços básicos. Além disso, mais de 30 milhões de hectares de mata queimaram. O fogo é reflexo de ação humana, mas a proporção é consequência da falta de umidade, resultado das altas temperaturas. Os casos de dengue no Brasil quase triplicaram entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Nas primeiras semanas do mês passado, foram 197.480 infecções registradas em todo o país, uma alta equivalente a 187% em relação ao mês anterior. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 41 mortes pela doença e outros 227 óbitos que estão em investigação. Em dezembro, foram 45 vítimas fatais e 50 ainda estão sendo investigadas. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Mamografia. O objetivo é chamar a atenção para a importância de detectar alterações que podem identificar esse tipo de câncer antes do surgimento de sintomas. O exame de mamografia, que é uma radiografia das mamas, tem finalidade diagnóstica e serve principalmente para avaliar alterações mamárias suspeitas. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do país, com taxas mais altas no sul e sudeste. Para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados 73.610 novos casos, o que
que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres. O câncer de mama também acomete homens, só que é raro e representa cerca de 1% do total de casos. É importante ressaltar que a mamografia e o exame clínico identificam alterações suspeitas, mas a confirmação da doença é feita por meio de uma biópsia, que analisa uma pequena parte retirada da lesão. O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma o tumor, com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde segue a Organização Mundial da Saúde, que determina a realização da mamografia de rotina em mulheres com idade entre 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos, como forma de identificar o câncer antes do surgimento de sintomas. E agora, nesta edição, nós vamos conhecer um pouquinho de uma comuna chamada Belluno, na Itália. Belluno é uma comuna italiana da região do Vêneto com cerca de 36 mil habitantes. É a única cidade que fica completamente dentro de um parque natural e também nas Dolomitas, região que foi declarada Patrimônio da Unesco em 2009. Conhecida como a Pérola das Dolomitas, é um destino popular para esquiar e repleta de pistas de esqui, além de outras atividades na neve. E agora vamos com uma câmera ao vivo de uma montanha de Belluno, na Itália. Vamos abrir a tela agora para a gente ver nesse momento. Por lá são 15 horas e 54 minutos. Você confere a passagem da montanha, a paisagem, aliás. E ela é um patrimônio mundial da Unesco. Fica a uma altitude com mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Muito famosa pela beleza natural, vistas panorâmicas e ainda, essa pista de esqui que a gente vê neste momento as pessoas aproveitando. Muito legal, né? Assim a gente encerra a edição desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.